Olá, irmãos e irmãs na fé. Eu sou o padre Diego Jobim Garcia, pároco na Igreja Santa Luzia, na cidade de Canoas, da nossa Arquidiocese de Porto Alegre. E nós estamos aqui para dar continuidade, então, ao nosso segundo módulo do curso Caminhos de Fé, o módulo Comunidade Missionária. Então, resgatando um pouco da primeira aula, o mistério da igreja, com o padre Rafael, hoje nós queremos trazer para vocês a segunda aula com os tópicos sobre igreja, povo de Deus e a sinodalidade, para dar continuidade à nossa aprendizagem do conhecimento sobre comunidade missionária, igreja no plano de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, nós vamos basicamente estudar o documento Lumen Gentium, os capítulos 2 a 5, e acrescemos junto os aspectos sobre colegialidade e sinodalidade do povo de Deus, que fazem parte desse módulo, embora não foram abarcados no documento nessa parte. Chegando mais perto, vamos entender, mas que nós possamos então fazer desse momento uma boa hora de estudo, de preparação também, de nos darmos conta desses aspectos tão importantes para a compreensão do nosso ser igreja dentro do Concílio Vaticano II. Para isso, vou estar tomando, e vocês também vão receber 2 páginas contendo alguns tópicos desse mesmo documento, da Lumen Gentium, alguns pontos importantes dos capítulos 2, 3 e 5. Estou aqui nas minhas mãos com o compêndio, não é? Também para nos auxiliar nesse processo. Então nós vamos navegando por ele, conhecendo e conversando sobre esse processo. Eu vou trazendo alguns aspectos, seguindo a decorrência do próprio percurso do próprio documento. Então nós temos o capítulo 2, que abre como tema Nova Aliança e Novo Povo de Deus, lá no ponto número 9 da Lumen Gentium, onde nós somos chamados a fazer essa retrospectiva, relembrando tudo aquilo que nós vemos um pouco no Antigo Testamento. Então, Deus escolhe e santifica Israel como seu povo. Não é? E tudo isso que nós vemos, isso acontece como preparação, prefiguração da nova e perfeita aliança. O Antigo Testamento, ele em todos os seus aspectos, ele vai nos preparando, ele vai apresentando tudo aquilo que se torna realmente perfeito, acontecido no Novo Testamento. Então, para nós, é importante olhar dessa forma os acontecimentos do Antigo Testamento. A aliança que em Cristo havia de ser estabelecida e da revelação mais completa que seria transmitida pelo próprio Verbo de Deus feito carne. Então esse tema da aliança, para quem estuda os temas da catequese, ele é muito recorrente, não é? Ele aparece para nós e se repete muitas e muitas vezes, para que nós possamos sempre compreender que aquela aliança que foi feita por Deus, quebrada, podemos relembrar, por exemplo, aquele episódio da Arca de Noé e do símbolo do arco-íris no céu, no final do conto, não é? No final daquela perícope, que fala para nós da aliança feita de novo, novamente, a aliança que havia sido quebrada, agora é refeita, não é? E tantas vezes no decorrer do Antigo Testamento, novamente quebrada e refeita. Então esse é o assunto, esse é o tema, um dos muitos temas do Antigo Testamento, que em Jesus Cristo essa aliança se torna nova, perfeita e permanente com seus filhos. E então esse capítulo 2, ele vai trazendo essencialmente essa lembrança e a consolidação desse assunto para nós. É condição desse povo a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus, em cujos corações o Espírito Santo habita como num templo. A sua lei é o novo mandamento de amar, assim como o próprio Cristo nos amou. Vejam que aqui é uma citação do Novo Testamento, mas como disse antes, e vou voltar a repetir isso diversas vezes, é a prefiguração. Então, os elementos do Novo Testamento já estavam de alguma forma inseridos nesta aliança, ou seja, entre eles a Trindade perfeita e permanente. Deus que cria essa aliança, Jesus Cristo que está ali de alguma forma sendo revelado futuramente, não é? Lembro o primeiro encontro que nós tivemos deste curso, destes caminhos, onde o padre Edilon falava, não é, que de muitas formas Deus se revelou na caminhada da história, mas nestes dias que são os últimos, ele se revelou enviando seu Filho Jesus Cristo. E é justamente disso que nós estamos falando. O próprio Cristo está presente mesmo nessa aliança do Antigo Testamento e aqui nessa parte o Espírito Santo
permanente, não é? Desde o início, se nós formos lembrar, lá no Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas. Então o Espírito Santo também presente entre nós. Por fim, destinada a estender-se a todas as regiões, a Igreja entra na história dos homens, ao mesmo tempo que transcende os tempos, as fronteiras dos povos. Então nós vamos entendendo também essa missão deixada. Bom, então Jesus Cristo vivenciou sua missão naqueles 3 anos e um pouco mais, como a teologia traz e reflete conosco, e deixa para os seus discípulos, os apóstolos e depois os bispos e a Igreja como um todo, essa missão de ser igreja, não é? Como formar igreja. Não é? E justamente essa é a caminhada que nós encontramos biblicamente nos Atos dos Apóstolos, mas também em toda a teologia, nos diversos campos que ela possui. Caminhando por meio de tentações e tribulações, a Igreja é confortada pela força da graça de Deus que lhe foi prometida pelo Senhor. Então nós vamos entendendo, basicamente nesse capítulo, o povo de Israel escolhido, mas também como prefiguração. Se no Antigo Testamento ele realmente era o povo escolhido, aquele povo no qual Jesus Cristo colocou a sua confiança e a sua missão, no Novo Testamento nós vemos isso sendo ampliado. Não é? O povo de Deus torna-se todo aquele povo que aceita a missão deixada por Jesus Cristo, não é? E aceita em Jesus o Salvador de todo o povo, de toda a humanidade. Vamos avançando um pouco. Nos próximos pontos da Lumen Gentium, 10 e 11, o sacerdócio comum e seu exercício nos sacramentos. Aqui nós somos chamados a entender, a avançar um pouco no conhecimento desse povo de Deus. Se agora há pouco nós dizíamos que existe um povo de Deus, escolhido pelo próprio Deus, e em Jesus Cristo se torna o povo eleito como aqueles que aceitam e fazem parte da igreja, agora nós precisamos dar um passo e avançar. Mas então, o que esse povo deve fazer? Quais são as virtudes, os dons, as características, as graças que esse povo possui por ser exatamente povo de Deus? E aqui nós vemos o próximo passo, falando sobre o sacerdócio comum e seu exercício nos sacramentos. Primeiro ponto, o sacerdócio comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial ou hierárquico, embora se diferenciem essencialmente e não apenas em grau, ordenam-se mutuamente um ao outro. Então o que estamos falando aqui? Estamos falando de todo aquele que é batizado. Todo católico, todo aquele que decide ser povo de Deus a caminho, ao entrar na vida da igreja como batizado, ele recebe, enfim, este sacerdócio. Não é? Quando o padre, talvez você não lembre, porque quando o batizado era pequeno, mas se você já foi padrinho, madrinha, ou mesmo olhou, presenciou, assistiu, participou de um batizado, você viu, o padre em determinado momento ele unge a testa da criança, do batizando, né, pode ser adulto também, e com o óleo do crisma, e nessa unção ele traça nele o sinal da cruz, lembrando que ele é sacerdote, profeta e rei. Não é? Então possui o munus do sacerdócio, do pastoreio e do profetismo. Mas aqui nós estamos destacando o munus sacerdotal. Então, todo batizado, ele é de alguma forma também sacerdote. E quando aqui se refere ao sacerdócio comum dos fiéis e ao sacerdócio ministerial, realmente se colocam esses dois aspectos do sacerdócio que não são iguais, mas eles se diferenciam pela essência. Enquanto o batizado, todos, não é? E aqui nós podemos dizer, para ficar mais claro, seja o leigo, seja o padre, ambos batizados, ambos receberam esse munus sacerdotal, não é? De levar a bênção aos que mais precisam. Por exemplo, o pai, a mãe, quando o filho sai e o pai e a mãe diz: Deus te abençoe, vai com Deus, essa é de alguma forma a vivência desse munus sacerdotal. Não é? Mas é claro, é evidente que o sacerdote, ao final da celebração eucarística, quando ele realiza a bênção, ele está não utilizando somente o seu batismo, esse munus sacerdotal, mas ele está sim utilizando o munus sacerdotal que recebeu através do sacramento da ordem. Não é? Então, a igreja ela é ministra da bênção através dos seus sacerdotes.
um e outro participam a seu modo do único sacerdócio de Cristo, não é? Então, quando eu digo a seu modo, queremos trazer também essa lembrança de que possuem formas distintas na sua essência. Não é tudo a mesma coisa, não é como às vezes nós podemos erroneamente escutar por aí. A índole sagrada e orgânica da comunidade sacerdotal efetiva-se pelos sacramentos e pelas virtudes. E aqui é importante nós olharmos, quando nós trazemos esse aspecto, nós queremos dizer assim, nós precisamos desenvolver o ser povo de Deus. E como eu faço isso? Nós precisamos desenvolver o meu munus sacerdotal, não o de ser padre, mas o do batismo, falando agora, aquele que todos os católicos possuem. Como eu faço para desenvolver? No meu batismo eu recebo uma graça, mas comparando, geralmente quando falo com as crianças, adolescentes, nós sempre falamos da importância de exercitar-se, não é? Alguém que fisicamente quer ter mais saúde precisa, entre várias coisas, né, alimentar, cuidar, precisa exercitar-se. Em relação à vida espiritual, ao munus do sacerdote, do sacerdócio batismal, não é? Também é preciso exercitar-se. Como se exercita, então? Justamente através da vivência dos sacramentos e da vivência das virtudes. É trazido para nós. Munidos de tantos e tão grandes meios de salvação, todos os fiéis, seja qual for a sua condição ou estado, são chamados pelo Senhor à perfeição do Pai, cada um por seu caminho. E aqui o ponto 11 da Lumen Gentium traz para nós de uma forma muito mais explícita isso, né? De forma muito bela, ele vai trazendo para nós de acordo com o estado de vida, já foi falado em outras aulas. Então, o sacerdote, ele vai vivenciando o seu estado de vida como sacerdote e as virtudes próprias do seu estado de vida. Não é o religioso, a religiosa, através do seu estado de vida, ele vai também através das regras da qual faz parte o seu grupo, congregação, comunidade de vida, etc., a vivenciar e crescer nessas virtudes. O casal, a família, o pai e a mãe, o leigo, também, através do seu estado de vida, vai desenvolvendo e crescendo nestas virtudes. Então, todos, de uma forma ou outra, também vão assim desenvolvendo o seu munus sacerdotal ganho no batismo. Então sempre vou voltando nisso para que a gente vá aos poucos gravando e lembrando. A vivência do sacerdócio comum e seu exercício nos sacramentos. E aqui nós poderíamos olhar, não vamos fazer isso agora, mas te convido a olhar, a pensar através dos 7 sacramentos. Todos nós, de alguma forma ou outra, vivenciamos eles, não é? Olhando, por exemplo, a Eucaristia. Qualquer católico é chamado a vivenciar a Eucaristia. E quando nós participamos, por exemplo, o padre na Santa Missa, na consagração desta mesma Eucaristia, ou o leigo fiel que recebe a Eucaristia em cada missa que participa, ele vai também crescendo, vai desenvolvendo as suas virtudes e também compreendendo, aprofundando, participando mais e mais dessa vivência de ser povo de Deus, através também do seu munus sacerdotal, não é? Que é o munus da bênção. Quem pode dar a bênção? Não é aquele que se compreende igreja, não é alguém que não realiza a experiência da Eucaristia ou da confissão ou outro sacramento, dificilmente vai conseguir viver o munus de se sentir igreja a ponto de abençoar, ao ponto de invocar a bênção de Deus sobre alguém. Não é? Então também vamos percebendo que as coisas elas fazem parte de um todo. Ser igreja, povo de Deus, quer dizer buscar crescer na vivência do ser sacerdote. A Lumen Gentium 12, continuando a falar sobre o povo de Deus, traz um pouco outros aspectos. Falamos agora sobre o munus sacerdotal. Na Lumen Gentium 12 nós vamos falar sobre o senso da fé e os carismas no povo cristão, trazendo para nós um aspecto muito interessante sobre a nossa fé. A totalidade dos fiéis que receberam a unção do santo, e aqui essa expressão, vejam, santo está em maiúsculo, não é? A referência ao próprio Senhor Jesus, como era utilizado
no Evangelho de São João, capítulo 2, 20 e 27, mas também Paulo utilizava muitas vezes essa expressão para se referir não somente ao próprio Jesus, mas também àqueles que eram os líderes das comunidades, não é? O santo, a santa, já querendo prefigurar a nossa caminhada, a nossa vocação à santidade. Então Paulo muitas vezes se referia aos homens e mulheres das comunidades como santo também, e hoje também para nos estimular a essa caminhada de santidade. Então a totalidade dos fiéis não pode enganar-se na fé, e esta sua propriedade peculiar manifesta-se por meio do sentir sobrenatural da fé, o sensus fidei, o sentido da fé. Veja que interessante, não pode enganar-se nas questões da fé. Se todo o povo de Deus tem consenso sobre como deve viver a sua fé, isso se torna verdadeiro, livre, impossível de erro. Desde os bispos até o último dos fiéis leigos, desde quando esse grupo todo, ou seja, toda a comunidade católica cristã, manifesta consenso universal em matéria de fé e costumes. Não é? A nossa fé nos chama a viver nas nossas práticas religiosas de uma determinada forma. Bom, então esse é o sentido natural e sobrenatural da nossa fé. Isso é o sensus fidei, o sentido da fé que nos leva a dizer e a viver as verdades da fé. Por isso que nós temos um arcabouço, não é, na nossa fé, um conteúdo, uma tradição, que não somente é vivida e crida, mas que também ela foi, durante o decorrer dos tempos, guardada. E a Igreja tem a função de guardar esse arcabouço da fé. Continuando, no 12, diz para nós que esse mesmo Espírito Santo, ele não só santifica e conduz o povo de Deus por meio dos sacramentos e ministérios, e adorna com virtudes, não é, com belezas cada um deles, mas distribui a cada um com os dons como lhe apraz, então conforme as necessidades. Conhecemos a passagem da Sagrada Escritura, não é? A um dá o dom da fala, outro da profecia, outro do cuidado, enfim, a cada um o dom da administração, enfim, não é? Distribui graças especiais entre os fiéis de todas as classes, para que possam também, através das obras e dos encargos, realizar a missão que a Igreja dá. Não é? Isso é uma bênção, uma graça de Deus. Às vezes nós podemos ficar achando um pouco estranho, não é? Por que alguém parece ter tantos dons, outros menos? Deus distribui os dons conforme a sua vontade. Recordo também a passagem da Escritura onde se diz que não se deve enterrar os dons, a parábola dos dons. Então, muitos dons ainda não foram descobertos, não é? E precisam ser descobertos e capacitados. Isso acontece através da prática das virtudes e do encontro com o próprio Senhor na conversão diária. Ali diz para nós ainda no slide que essas graças, elas nos tornam dispostos a realizar a obra do Senhor. São proveitosos para a renovação e edificação da Igreja. Como diz lá em 1 Coríntios, a cada qual se concede a manifestação do Espírito em ordem ao bem comum. Veja, não para a minha edificação particular, não para que eu cresça, mas ao contrário, é necessário e importante que Cristo cresça e que eu diminua. Avançamos mais um pouco. O próximo ponto, Lumen Gentium 13, traz para nós sobre a catolicidade. A catolicidade, ela é também conhecida na teologia como uma das notas da Igreja. A Igreja é católica porque é universal o significado da palavra. Mas esmiuçando um pouco mais esse conteúdo, no começo Deus formou uma só natureza humana e enfim decretou congregar seus filhos que estavam dispersos. A ideia de Deus nunca foi separação, divisão, mas sempre foi unidade. Então faz todo sentido nós pensarmos em ter uma religião única, não é? Com unidade. Esse é o início, né? Formou no início com essa única natureza humana. Mas ele vai avançando falando não somente sobre a religião, mas as pessoas que vivem essa religião, enfim. Porque o reino de Cristo não é deste mundo, a Igreja, ou o povo de Deus, ao implantar esse reino, ele não subtrai coisa alguma ao bem temporal de nenhum povo, mas fomenta e assume as qualidades, as riquezas, os costumes e o modo de ser dos povos. Veja, é inserido os costumes da Igreja e a missão que Deus possui, é inserido neste povo.
Não é? O que o Padre Diego está dizendo aqui, trocando em miúdos? Está dizendo assim, nós não somos escravos de Deus de forma nenhuma. Não somos como que marionetes, mas Deus nos traz a proposta de ser igreja, não é? E quando eu digo proposta, é porque nós temos a liberdade de assumi-la ou não. Não é? Justamente é isso que está dizendo aqui. Ele insere neste reino, neste mundo, a missão povo de Deus, a missão de alcançarmos o reino de Deus. E cabe a nós aceitá-la ou não é? Com tudo o que isso significa. E ali ainda diz, não é, em colorido em amarelo, na medida em que são bons, assumindo-os, purifica-os, fortalece-os e eleva-os. Então veja, quando nós assumimos a missão de ser povo de Deus, nós vamos aos poucos também conseguindo as ferramentas necessárias para bem viver essa missão. Já escutei quantas vezes dizer, não é, nos diversos retiros, cursos, nos grupos, que Deus não dá uma cruz maior do que cada um pode carregar. Veja, existe algo desta verdade nessa frase. Quando Deus nos pede, nos dá uma missão, e Ele dá a toda a igreja, inclusive a você, Ele também vai oferecendo oportunidades do crescimento nas virtudes. Não é somente palavra de crescimento, mas é palavra da teologia para nós também, ou seja, faz parte desta ciência. Seguindo, todos os homens são chamados a esta unidade católica do povo de Deus. Então, se nós somos povo de Deus, se você diz ser católico, então você precisa assumir também que você faz parte de uma unidade muito maior. Não é? Se você é católico, então você precisa viver a unidade. Não é possível dizer eu sou católico, mas eu vivo minha igreja, a minha igreja. Não existe isso. Não é ser igreja povo de Deus. É claro, existem as diversas particularidades, não é, de cada igreja particular, mesmo, por exemplo, quando falamos nas dioceses, não é, falamos em igreja particular, as particularidades, sendo um pouco redundante, de cada diocese, mas todas elas possuem em si a unidade, caracterizada por diversos elementos, não é? Todos estamos vendo alguns deles agora, estamos falando sobre a base da igreja. E esses assuntos básicos, de base, eles não são negociáveis no ser igreja, mas eles fazem parte obrigatória e fundamental do ser igreja católica. Por isso nós estamos ainda no início desse curso colocando os tijolos iniciais, eles são base para o que nós compreendemos na fé. E é necessário primeiro assentar o básico, para depois nós podermos falar no que é acessório, né? O que pode ser ou não pode. O que estamos falando é essencial no ser igreja, no ser católico. Seguindo um pouco no slide, os católicos que acreditam em Cristo, a todos eles, pela graça de Deus, são chamados à salvação, não é? Esse é o final, a última parte do slide, por isso somos chamados a ser povo de Deus nessa unidade católica. Bom, então até agora o que estamos falando? O documento vai traçando, vamos entender sempre a dinâmica dessa parte do documento. Então ele iniciou falando do povo de Deus, sobre ser povo de Deus, depois ele avança dizendo que aqueles que assumem ser povo de Deus possuem determinadas características. E agora ele avançou falando então sobre o povo católico, temos um senso sobrenatural de fé, e agora ele avança dizendo assim, bom, e aqueles que não são católicos? Qual o passo? Como funciona isso? Então, o documento não quer criar diretrizes sobre esse povo, mas sim ele vai trazendo um pouco qual é a nossa relação como católicos em relação a estas pessoas que fazem também essa escolha livre. Não é sobre não ser católico e mais, não ser cristão. Muitas vezes as nossas comunidades fazem confusão sobre isso. Nós temos uma diversidade de grupos e nós temos ainda que colocá-los, que qualificá-los conforme a sua crença. Nós temos então o nosso povo católico, isso quer dizer acredita em Jesus Cristo, mas vai além, não é? Porque está ligado à Igreja Católica, à Igreja Romana. Mas nós ainda temos, por exemplo, os nossos irmãos evangélicos, de igrejas evangélicas, por exemplo, pentecostais. São cristãos, acreditam em Jesus Cristo, não é? Talvez
com certeza não possuem todos os elementos, não é, que a Igreja Católica oferece, possuem elementos diferentes e por isso possuem uma relação conosco muito próxima. Não é? Nós temos um diálogo muito próximo entre nós. Não são católicos, mas são cristãos. Existe uma relação, a Igreja chama ecumênica. Então é dito uma relação ecumênica em todos aqueles grupos que são cristãos, isso é, acreditam em Jesus Cristo. Importante termos essa definição. Num segundo momento vamos além. E aqueles que não acreditam nem em Jesus Cristo? Né? Possuem outro tipo de relação religiosa. Por exemplo, os muçulmanos. Os muçulmanos, nós possuímos com eles uma relação de diálogo interreligioso, entre religiões. Também é uma definição importante de nós sabermos. Então, não é tudo a mesma coisa. Ou nós temos com outros grupos relação, diálogo ecumênico ou um diálogo interreligioso. Bom, esse é um ponto importante. E agora que já compreendemos isso, nós podemos avançar um pouquinho no que a Lumen Gentium falou para nós. Aqui diz para nós nos pontos 14, 15 e 16. Primeiro, os fiéis católicos, então o nosso grupo ainda, são plenamente incorporados à sociedade que é a Igreja, aqueles que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam toda a sua organização e os meios de salvação nela instituídos, e que pelos laços da profissão da fé, dos sacramentos, do governo eclesiástico e da comunhão, se unem na sua estrutura visível, com Cristo, que a governa por meio do Papa e dos bispos. Vejam que ele colocou para nós, o documento colocou alguns elementos muito importantes, de novo, não negociáveis, mas que fazem parte da essência. Então, aquele que é católico não pode dizer assim, eu sou católico, mas não aceito a Sagrada Eucaristia. Não existe isso. Não é possível. E coloquei até para nós algo mais tranquilo. Agora eu vou dizer um exemplo menos tranquilo. Alguém que diz, sou católico, mas não aceito o pontificado do Papa Francisco. Hoje nós temos alguns grupos que colocam isso em xeque. Não é? Isso não é bonito. Não é? Isso não mostra a unidade da Igreja. Não mostra a unidade da Igreja porque a Igreja Católica constituiu como sumo pontífice da Igreja, eleito por todo o colégio de bispos cardeais, não é? O Papa Francisco. Então, não é possível dizer sou católico, mas o Papa não é o Papa Francisco. Então, termos clareza. Bom, né? Esse é um assunto mais longo, maior, esse é um assunto maior, mais profundo. Mas aqui para nós, então, aqueles elementos que se colocam ali, importantes para nós. Profissão de fé, o creio, não é? Eu creio em Deus. E às vezes na missa nós dizemos em toda a missa, nós professamos a fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Você já parou com mais profundidade para olhar a matéria do creio, o conteúdo, cada elemento dessa matéria? Né? Ali está a nossa fé. Você precisa acreditar e compreender cada um daqueles elementos que estão ali. É claro, isso necessita tempo e estudo. Talvez alguns conhecemos mais, outros elementos menos, mas somos chamados a aprofundar a nossa fé. Os sacramentos, somos chamados a vivenciar os sacramentos, não é? Não posso ser católico e não quero receber a crisma. Bom, então você não é tão católico assim quanto diz ser, não é? Prestar atenção nisso. O governo eclesiástico, toda a diocese, ela possui como governo maior, governo principal, o bispo. Então, no caso da Arquidiocese de Porto Alegre, nós temos Dom Jaime, que, claro, governa num sistema colegiado, junto com os padres que lhe auxiliam nesse processo, nessa caminhada, e junto com os leigos que auxiliam também nesse governo, nessa caminhada. Então nós vamos avançando um pouco mais compreendendo, né? Veja que parece que eu estou falando coisas muito básicas e elementares, mas é essa a intenção dessa formação. Compreendermos inicialmente o que é ser católico. Quero ser católico? Quero. Bom, então é importante que eu me coloque diante daquilo que a Igreja apresenta para que eu possa sim ser católico verdadeiramente. A Igreja vê-se ainda unida por muitos títulos com os batizados que têm o nome de cristãos, embora não professem integralmente a fé ou não guardem a unidade de comunhão com o sucessor de Pedro. Veja que interessante isso. Nós ainda temos grupos que trazem exatamente essa realidade por possuírem alguma unidade com a nossa Igreja Católica, mas não de forma integral, total.
não é? Grupos que possuem outros referenciais, possuem uma relação de comunhão com Pedro, como Papa, mas possuem também referenciais próprios da sua vivência de fé. Por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui, para que nós possamos compreender melhor. Estou no número 14, não é? Aqueles que se colocam diante da Igreja de Roma. Aqui, por exemplo, aqui fala para nós assim: os catecúmenos que, movidos pelo Espírito Santo, querem por vontade explícita incorporar-se à Igreja, por este mesmo desejo, a ela se ligam. Com amor e desvelo, a Mãe Igreja já os abraça como seus. Veja, então aqui eles vão colocando para nós aqueles que estão sob o zelo da igreja, mas às vezes possuem alguns elementos que parecem não fazer parte plena e totalmente dessa fé, dessa unidade. É claro, nós temos diversos grupos que às vezes se aproximam, mas não têm esse vínculo perfeitíssimo com a Igreja de Roma. Perfeito que eu quero dizer com todos aqueles elementos que colocamos ali: profissão de fé, sacramentos, governo eclesiástico e comunhão. E aí cada grupo, cada caso é um caso, no sentido de que vão se aproximando a essa unidade. Como dissemos já no início, não podemos perder isso de vista, Deus no início buscou a unidade de todos, não é? Mas nós temos uma caminhada de 2000 anos e essa unidade ela foi se divergindo, foi se afastando, e hoje a igreja possui um diálogo, não é? Em diferentes instâncias com os mais diversos grupos que nós possuímos. Para alcançar esse fim, não deixa a nossa mãe, a igreja, de orar, esperar e agir, e exorta os seus filhos a que se purifiquem e renovem, para que o sinal de Cristo brilhe ainda mais claramente no seu rosto. Avançando um pouco mais, quando fala de grupos não católicos e não cristãos, ali o documento cita alguns exemplos para nós. Então, o grupo dos judeus, o grupo dos judeus que receberam a aliança e promessas e possuiu os patriarcas. Se nós formos olhar os primeiros livros do Antigo Testamento, fala justamente dessa relação do povo judeu com o ser povo de Deus. Bom, então foi escolhido como povo de Deus, e isso é de valor para a nossa fé. Então existe uma relação de proximidade entre a nossa religião hoje, nós católicos, e o povo judaico, não é? Justamente por conta dessa herança que nós possuímos. O povo muçulmano, ali coloca, tem a fé de Abraão e uma fé monoteísta. O que está sendo feito aqui? Estamos buscando elementos de unidade. E isso é essencial no nosso diálogo ecumênico e interreligioso, não é? Para que nós possamos conversar. Hoje, por vezes, nós vemos muitos ataques, não é? Se busca conciliar, mas se busca conciliar através do que nos separa. O que nos separa não traz unidade. Nós precisamos caminhar iniciando pelo que nos une, não é? Isso é um verdadeiro diálogo. Compreender, não é o assunto de novo, não é? Cuidado para não sair do nosso assunto. Diálogo ecumênico e diálogo interreligioso não se trata de eu convencer o outro a vivenciar o que eu vivo, ou eu ir para outra religião, outra expressão de fé, não é isso. Não é? Mas se trata de nós vivermos em paz naquilo que nos aproxima, e respeitarmos aquilo que nos diferencia. Esse é o cerne do diálogo interreligioso e até mesmo ecumênico. Por isso traz para nós aqui alguns elementos que nos aproximam. A fé de Abraão, Abraão é uma figura importante também para a nossa fé católica, e uma fé monoteísta, creio em um só Deus. Isso é verdade para o povo muçulmano e para o povo católico. Ele avança ainda agora colocando aqueles que ignoram o evangelho, nós chamamos ateus, mas cumprem a vontade de Deus. Quantas vezes eu já escutei falar, você já deve ter escutado, não é? Alguém, eu possuo alguém próximo de mim que não acredita em Deus, em igreja, mas é uma pessoa fantástica, maravilhosa. Quase diríamos assim, que cumpre a vontade de Deus sem conhecer a Deus, não é? Pois então, será que essas pessoas não possuem espaço na fé, na salvação? Outros ainda, bom, e aqui agora ele coloca o último ponto, não é? O ponto sensível. Outros ainda, enganados pelo demônio, trocam a verdade de Deus pela mentira. Aqui temos a necessidade da missão da igreja. Veja que interessante, esse último ponto é em relação àqueles que escolhem, conhecendo a verdade, escolhem não segui-la.
É uma opção também. Como disse antes, nós precisamos assumir livremente. Deus não nos escraviza, então nós podemos dizer não. Né? E dizendo não, aqui nós abrimos espaço para o próximo ponto, que é o ponto da missão. Se existe alguém que ainda não conhece a Jesus e a boa nova do Evangelho, é missão da igreja apresentar. Essa é a maior missão da Igreja Católica, tornar Jesus Cristo conhecido e amado entre todos os povos. O documento ele avança um pouco trazendo a constituição da hierarquia da igreja. A hierarquia da igreja ela é composta de forma específica através do Papa, bispos, padres, diáconos, leigos, temos religiosos, e agora nós vamos falar um pouco sobre essa estrutura, de forma especial sobre o episcopado, que aparece muito nessas próximas linhas. Nós estamos numa continuidade com o Concílio Vaticano I, lá nos diz a Lumen Gentium 18. Jesus fundou a igreja, enviou os apóstolos, tendo como seus sucessores os bispos, e o primeiro entre estes, Pedro, o Papa. Então veja, colocando uma pedra fundamental, encontramos isso na própria Palavra de Deus. A missão da igreja foi dada aos 12, e eles se associaram a uma comunidade para que pudessem ajudar a cumprir essa missão. Os primeiros apóstolos, os 12, deixam essa missão aos seus sucessores, os bispos. E os bispos, por sua vez, se associam a uma comunidade que os ajuda a cumprir esta missão. Os padres, os leigos, etc. O Senhor Jesus, depois de ter orado ao Pai, chamando a si os que ele quis, elegeu 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar o reino de Deus, conforme Marcos e Mateus, nos evangelhos encontramos essa história. E a estes apóstolos constituiu em colégio, ou grupo estável, e deu-lhes como chefe a Pedro, escolhido entre eles. Aqui é interessante destacar, Nós temos os 12, mas eles não possuem uma igualdade entre si. Nós temos Pedro como o chefe e líder dos apóstolos, o primeiro entre os seus iguais. A expressão é primus inter pares. O primeiro daqueles que haveriam de dar continuidade à missão apostólica. São todos apóstolos? Sim, são todos apóstolos, mas Pedro se destaca por ser escolhido como chefe. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E por isso a igreja respeita essa normativa, esse pedido de Jesus, e nós seguimos adiante com o Papa. Por isso nós temos um Papa. E por isso ele possui características, dons e virtudes diferenciadas e especiais entre os seus iguais. Lembrando, o Papa, ele é bispo em Roma, E justamente assim como Dom Jaime é bispo em Porto Alegre, Iguais? Sim e não. Sim, porque ambos são bispos, e diferentes porque o Papa Francisco ele é o líder da Igreja Católica, Ele é o sumo pontífice, o primeiro entre os seus iguais. Claro, poderia falar muito mais, sobre a missão do papado, Então vai aparecer um pouco mais isso para nós, vamos seguir um pouco mais. Então, em relação aos bispos, estes sucessores, eles estabeleceram assim homens com essa finalidade, ordenaram também que após sua morte fosse o seu ministério assumido por outros homens experimentados. Isso quer dizer, não pessoas verdes ainda na vivência católica, mas que compreenderam o que significa a missão e já vivenciaram por algum tempo. Entre os vários ministérios que na igreja se exercem desde os primeiros tempos, consta da tradição que o principal é o daqueles que, constituído no episcopado, em sucessão ininterrupta, são transmissores do munus apostólico. O que está dizendo aqui? Que os bispos, que são esses dos quais nós estamos falando, são eles os responsáveis por transmitir essa apostolicidade. Transmitir, aqui nós podemos pensar, por exemplo, na ordem, no sacramento da ordem. Quem ordena? O bispo. Quem ordena o diácono? O bispo ordena. Quem ordena o padre? O bispo ordena. Quem ordena o bispo ordena. Não ele mesmo, outro bispo ordena. Certo? Então, os bispos, como continuadores dessa tradição, também são aqueles que transmitem o munus apostólico.
E aqui nos números 24 a 27 vai trazendo um pouco sobre os munos. Munos são sempre aquelas virtudes que nós falamos agora há pouco, recebidos no batismo, lembra? Nós somos sacerdotes, profetas, pastores, não é? Ou reis. E isso nos traz 3 verbos, 3 necessidades que temos de colocar em prática pelo nosso batismo. Os bispos, além do batismo, pelo sacramento da ordem episcopal. Primeiro, munos de ensinar, eles são chamados a ensinar, a pregar o evangelho. O primeiro encargo, o principal encargo do bispo, pregar, falar de Jesus Cristo no evangelho. Dotados da autoridade do Cristo, são doutores autênticos que pregam ao povo confiados a eles. Mas também santificar. Os bispos, eles rezam e trabalham pelo povo, espalham de forma igual e abundante a plenitude da santidade de Cristo, a plenitude da realização dos sacramentos e da palavra. Usamos sempre, não é, dizemos esse chavão, dizendo que o bispo possui a plenitude do sacramento, o bispo possui a plenitude do Espírito Santo. Então, quando nós recebemos uma bênção episcopal, quando nós recebemos uma palavra do bispo, quando participamos da missa presidida pelo bispo, nós também sempre temos ali a plenitude da santidade de Cristo presente entre nós. Então, ter isso presente. Por fim, o munus de governar. Os bispos governam as igrejas particulares que lhes foram confiadas. E aqui sempre voltando, já foi falado em outros encontros, outras aulas, falamos de igreja particular, estamos falando das dioceses. Cada diocese, uma igreja particular. Por meio de conselhos, persuasões, exemplos, mas também com autoridade e poder sagrado que exercem para edificar o rebanho na verdade e na santidade. Lembrando de que aquele que é maior se deve fazer como um menor, e o que preside como aquele que serve, não é? Então, por mais que o bispo possua esse munus de governar, ele está entre as ovelhas. O Papa Francisco trazia com muita frequência, não é preciso que possua o cheiro de ovelha esteja próximo. Não se governa atrás de uma mesa separada, não é? A igreja governa tendo proximidade entre todas as partes da sua hierarquia, entre padres, bispos, leigos, religiosos, enfim, não é? Todos muito próximos, mas tendo o Papa, os bispos, esse munus de governança. Vamos mais um pouquinho. Somos chamados, finalmente, avançamos aqui a vocação universal à santidade. Não é? E aqui, talvez seja um dos pontos finais da minha fala, todos nós, voltando, sendo chamados como povo de Deus, temos como finalidade o chamado à santidade. Falar de vocação é falar de chamado, nosso primeiro chamado, somos chamados a ser santos. Então, lá nos números 39 a 41, também nós temos então um pouco desse significado. A nossa fé crê que a igreja, cujo mistério o Sagrado Concílio expõe, o Concílio Vaticano II, é indefectivelmente santa. Então a nossa igreja é santa. Às vezes cantamos, nós somos a igreja santa e pecadora. Não. Nós somos a igreja santa que possui membros em pecado, membros pecadores, que caem, se reconciliam e retornam. A igreja é santa. Não é? Nós participamos desta santidade da igreja. A igreja é santa porque ela participa da santidade do próprio Jesus Cristo. Com efeito, Cristo, Filho de Deus, que é com o Pai e o Espírito Santo, único, amou a igreja como esposa, entregou-se por ela para a santificar. Vejam que interessante e que bonito também, não é? Ali da referência de Efésios no slide, que fala justamente isso. Muitas vezes nos ritos de sacramento, por exemplo, do matrimônio, se faz a comparação da mesma forma que Cristo é o esposo e a igreja é a esposa, o homem e a mulher são chamados a se dar em matrimônio, tomando como exemplo Cristo e sua esposa, a igreja. Então é bonito nós enxergarmos e nos darmos conta dessa relação. Então, entregar-se pela igreja quer dizer também o desejo de que ela seja santa. É claro a todos que os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Na própria sociedade terrena, essa santidade
promove um modo de vida mais humano. Veja que interessante, ao mesmo tempo que nós falamos que somos chamados a ser santos, e somos, também ser santo quer dizer ser mais humano. Não é? Recordo quantos professores, teólogos, leigos, padres, enfim, trazem essa realidade. Quanto mais santos nós formos, mais humanos seremos. Não é? Verdadeiramente humanos conforme o plano de Deus. E veja, naquelas flechas, naquele organograma, no slide, é dito para nós que nós participamos da santidade de Jesus. E essa santidade, ela se divide de acordo com o nosso estado de vida. Então, como vou ser santo? É claro, irmãos e irmãs, que quando nós falamos de busca pela santidade, nós precisamos olhar o estado, a ordem a qual nós pertencemos, não é? Todos os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Eu lembro da nossa professora Patrícia, que fala a nós em muitos cursos, em muitos momentos, né, da Arquidiocese. Ela fala muito sobre a integralidade da nossa vida e eu acho muito bonito escutá-la. Outros falam, mas ela sempre me destacou lembrando sobre a importância de que nós possamos colocar a santidade nos mais diferentes espaços da nossa vida. Precisa integralmente viver a santidade, não é? Quando o padre fala na homilia, geralmente eu lembro da nossa dimensão física, psicológica e espiritual. Parecem tão diversas, mas a santidade precisa aparecer em todas elas. Isso é o exercício multiforme de uma única santidade. Toda a santidade vem de Deus em Jesus Cristo, não é? Pelo Espírito Santo, mas ela precisa ser vivida de forma particular e concreta na sua vida. Seja o pai de família que acorda de manhã e vai trabalhar, até a monja carmelita que vive no seu claustro todos os dias. Como ser santo nessas duas situações? Precisamos descobrir. Mas a Igreja nos dá formas também para isso, não estamos sozinhos. O primeiro e mais necessário dom é a caridade. Veja, caridade como amor, não é? Como conhecemos na Sagrada Escritura. Com que amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo por amor dele. Para que essa caridade cresça e frutifique, cada fiel deve ouvir, e aqui nós temos algumas dicas, a palavra de Deus e cumprir. Também se fala na vivência dos sacramentos, sobretudo a Eucaristia, as funções sagradas através da oração. E aqui, por fim, fala um pouco sobre as virtudes, não é? A abnegação de si mesmo e ao serviço aos fiéis, como espécie dessa virtude. Eu recomendo fortemente a leitura desse ponto da Lumen Gentium 42, porque ela traz para nós um pouco mais esmiuçado, não é? Enfim, alguém se pergunta como ser santo, não é? Se fala muito nisso hoje em dia e no Concílio Vaticano II nós temos algumas indicações através desse ponto 42 para nós também, a vivência da santidade no exercício particular dos nossos munos ganhos no batismo. E aqui ele avança falando dos conselhos evangélicos, não é? Os conselhos evangélicos, aqueles que nós vivemos como exercício da caridade concreta no nosso dia a dia. Todos os cristãos são chamados e obrigados a atender à santidade e à perfeição do próprio Estado. E aqui o conselho do apóstolo Paulo, os que usam deste mundo, façam-no como se dele não usassem, pois é transitória a aparência deste mundo. E aqui nós temos visto cada vez mais, não é, a importância de nós sabermos viver bem aqui. Não se trata de se lançar ao mundo como se fôssemos, não é? Mas Paulo coloca para nós aqueles que choram como se não chorassem, aqueles que riam como se não dessem risada, aqueles que fazem compra como se não comprassem. Por quê? Porque tudo que nós temos aqui é passageiro, mas precisamos sim plantar aqui agora para colhermos junto ao reino de Deus. Por fim, último assunto, brevemente, não é? Esse assunto ele foi largamente colocado no curso anterior, da volta às fontes, colegialidade e sinodalidade. Então quero trazer para nós, os slides vão estar aqui, mas somente também na folha nós temos um pouco mais esmiuçado, na folha que vocês recebem como nas páginas como assunto para estudar, um pouco sobre esses dois temas, então sinodalidade e colegialidade.
O Vaticano II ele exaltou bastante esses termos, e isso porque essa reflexão teológica profunda e desafiadora, no dia 17 de outubro de 2015, para trazer um pouco para nós o dado histórico, os 50 anos do Sínodo dos Bispos, e justamente no Sínodo nós temos essa reunião episcopal que define um pouco a cada sínodo os caminhos da Igreja, um caminho sinodal. Vamos compreender um pouco mais. Para entender bem a sinodalidade, nós precisamos voltar e falar de colegialidade. A colegialidade ela é exercida pelos bispos unidos ao Papa, portanto é episcopal. Quando nós falamos de colegialidade, estamos nos referindo a este colégio, a esse grupo. Colégio episcopal ou corpo episcopal. É um instrumento valioso para o exercício da colegialidade, não é? Como definir os futuros da Igreja? Através de um grupo que precisa se reunir, decidir, conversar, como falamos antes, é claro, tendo o Papa como o primeiro na decisão. Então ele possui essa força de voto, essa força de decisão também, é claro, todo o colégio iluminado pelo Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. E agora a sinodalidade ela vai um pouco além da colegialidade, né? Ela não se reduz ao sínodo dos bispos, mas agora quando nós falamos de sinodalidade nós também podemos falar em outras instâncias menores, não é inferiores, não no sentido de pior, mas inferiores no sentido de uma hierarquia, logicamente. Então, o primeiro realiza-se nas igrejas particulares, então nós temos um tipo de sinodalidade, a nossa igreja particular de Porto Alegre, junto com as outras dioceses do mundo todo, viveu uma experiência sinodal, está vivendo, está no meio delas, onde o centro é a escuta. Fomos chamados, e seremos novamente chamados a escutar, não é? O que cada pessoa da igreja, e mesmo fora dela, pensa da igreja, sobre ser igreja, não é? Como eu me sinto dentro dessa instituição, eu sou atendido, eu sinto que a igreja está realizando a sua missão, enfim, a igreja está sendo escutada, não é? Nesses últimos, no ano passado, nesse e no próximo ano também, dentro desse processo sinodal que nós estamos vivendo. Valorizando assim o sensus fidei, lembra que falamos há um tempo atrás? Aquilo que toda a igreja tem como verdade de fé. No sentido etimológico, a palavra sínodo, caminhar juntos. A sinodalidade expressa a participação e a comunhão em vista da missão. E aqui nós vamos percebendo um pouco o alerta do Papa também, né? Ele diz para nós que o conceito de sínodo é fácil de exprimir em palavras, mas não de ser colocado em prática, não é? Sabemos, sinodalidade é caminhar juntos, mas não é fácil caminhar junto, sendo que cada um pensa um pouco diferente, tem suas características particulares, mesmo em uma igreja una, né, que possui unidade como nota da própria igreja. Então precisamos nos esforçar para essa caminhada sinodal. A sinodalidade não é uma questão restrita à organização ou funcionamento eclesial, não é somente uma questão interna, mas é da natureza da igreja. A igreja, na sua essência, na sua base, ela precisa ser sinodal. Foi feita para caminharmos juntos, cada um de acordo com a sua função, a sua missão, mas precisamos caminhar juntos, construir isso também. O horizonte da sinodalidade ele é eclesiológico, espiritual e não funcional. Não é somente um instrumento para fazer dar certo, não é? Mas precisa existir para que caminhemos melhor e cumpramos assim também a vontade de Deus. Então, irmãos e irmãs, conhecendo um pouco mais sobre esse processo de colegialidade, sinodalidade e ser o povo de Deus e no que isso implica, nós vamos encerrando, não é? Encerrando esse encontro, essa aula e já prontos para avançar um pouco mais, não é assim? Colocando, nunca percam de mente, não é? Nunca percam na ideia o que estamos fazendo, colocando as pedras fundamentais para que possamos compreender, afinal, esses caminhos da fé. Estamos no segundo módulo, comunidade missionária, e avançamos hoje com o conteúdo Igreja, Povo de Deus e Sinodalidade, Colegialidade. Faço votos que você faça um bom estudo, aprofunde seus conhecimentos, para que possa cada vez mais dar o seu sim e ser verdadeiramente povo de Deus nesse caminho de fé. Nosso muito obrigado e bons estudos.